Em paz e boa palestra, tá? É um prazer tê-la aqui. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa e rever amigos aqui e sentir, desfrutar esta vibração agradabilíssima e principalmente ampliada pela excelente música que nós tivemos a oportunidade de acompanharmos juntos. Então, essa casa, para mim, na noite de hoje, ela está sendo extremamente inspiradora. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa da noite de hoje com uma questão do Livro dos Espíritos, a questão número 87, quando Kardec perguntou à espiritualidade se havia no plano espiritual, no espaço, um lugar circunscrito, um lugar determinado, aonde os espíritos, ao deixarem o corpo físico, eles pudessem ficar. E os espíritos responderam a Kardec que no espaço, no plano espiritual, não há um lugar determinado, não há um lugar circunscrito aonde os espíritos ficam. Que os espíritos, eles podem ficar em todos os lugares, mas os espíritos fizeram uma ressalva a Kardec. Eles disseram assim: aqueles espíritos com uma elevação espiritual maior, eles conseguem ir a todos os lugares que desejem, enquanto aqueles espíritos com uma condição espiritual mediana, menor, igual a do Humberto aqui, é vedado a eles irem em determinados lugares que sejam da sua vontade. Mas os espíritos continuam a responder e dizem a Kardec assim, que é muito comum que alguns espíritos estejam ao nosso lado nesse momento, por exemplo. E esses espíritos que porventura estejam ao nosso lado nesse momento, eles estão nos observando. E não seria raro imaginar que alguns deles possam estar agindo sobre nós. Ao ouvir isso, eu fiquei pensando assim, bom, então é plausível imaginar, é possível pensar que os espíritos exercem ou podem exercer uma determinada influência sobre nós? Eu pensei isso, mas não é o Humberto que vai responder. O Humberto não tem essa capacidade de responder a uma indagação igual a essa. Aí nós retornamos ao Livro dos Espíritos e fomos analisar a tão famosa e falada questão 459, quando Kardec perguntou aos espíritos: exercem os espíritos influência sobre os nossos atos e pensamentos? E os espíritos responderam a Kardec: olha, mais do que nós podemos supor, frequentemente de origem, são os espíritos que nos dirigem, são os espíritos que nos conduzem. E aí eu quis entender um pouquinho melhor como isso se aplica na nossa vida, e eu vou dividir com os irmãos uma história verdadeira que aconteceu com o nosso Divaldo Franco. Quando aos 19 anos de idade, Divaldo Franco foi convidado a proferir a sua primeira palestra espírita. E isso aconteceu em Aracaju, né? Divaldo Franco, muito entusiasmado, ele se debruçou sobre as obras espíritas, preparou um tema adequado para a noite, se aprofundou no tema que ele iria discorrer. Só que na hora, como era a sua primeira palestra aberta ao público, bateu nele uma certa ansiedade, uma emoção muito grande, e ele teve o famoso branco. Quem de nós aqui já não passou por uma situação dessa? Teve um branco ao se pronunciar diante de um determinado número de pessoas. Eu me lembro uma situação peculiar minha,
quando há muito tempo, visitando algumas pessoas enfermas, alguém do nosso grupo de auxílio pediu para que eu fizesse uma prece para aquele grupo. E no meio da prece, assim como o nosso Divaldo Franco, eu tive o famoso branco. E eu esqueci como é que eu iria terminar a prece. Para minha surpresa, uma das pessoas que estava ali, ouvindo e compartilhando a minha prece pela metade, ela vendo a tremenda saia justa que eu estava, ela continuou daquele ponto aonde eu havia parado, porque eu não me lembrava mais de uma palavra para encadear a sequência de frases para terminar a prece. E foi uma grande lição que eu tive. E qual foi essa lição? Eu pensei assim, olha, eu aqui, com a minha vã ignorância, achando que eu estou nesse local para consolar alguém, na verdade eu estou sendo consolado por essa pessoa enferma que, vendo a minha incapacidade de terminar a prece, resolveu, num ato de caridade, fazê-la em meu nome, porque eu não tinha a capacidade de terminar a prece. Mas, diferentemente do Humberto, Divaldo sim, ele foi tomado por um momento de emoção, um momento de ansiedade, e esqueceu-se do que ele iria falar naquela noite. Constrangido, envergonhado, o que ele fez? Ele se dirigiu de forma respeitosa ao público, pediu perdão, desculpou-se e sentou-se, Assim que ele sentou-se, imediatamente Divaldo Franco viu adentrar por um lado do salão, onde ele estava preparado para a palestra, um espírito. E ele não conhecia aquele espírito, e aquele espírito chegou na sua direção e disse assim: levanta-te. O Divaldo pensou, meu Deus do céu, primeiro, quem é esse espírito que está aqui? Eu não conheço. Segundo, ele está me pedindo para levantar. Eu acabei de sentar porque eu acabei de passar uma vergonha pública, porque eu acabei de me desculpar, porque eu não consigo nem lembrar o título da palestra, o que dirá o restante. Ele está me pedindo para levantar? Será que ele quer que eu passe uma vergonha dupla, E aí o espírito virou-se para ele e disse assim: olha, levanta-te, porque quando nós nos propomos a falar em nome do Cristo, nós temos que estar de pé, atento e a postos. Eu sou Humberto de Campos. Eu sei que todo mundo aqui sabe quem é Humberto de Campos, o nosso famoso e conhecido irmão X, Um maranhense ilustre escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, e que naquele momento, percebendo o embaraço do Divaldo Franco, ele se aproximou em espírito e disse para o Divaldo assim: olha, levanta-te, porque mesmo que você esteja com dificuldades para falar ao público, eu falarei por ti e contigo. E ele falou isso com tanta ênfase que na mesma hora Divaldo Franco levantou-se e ele diz assim, as palavras não são minhas, são do próprio Divaldo. Ele diz assim: olha, naquele mesmo momento que Humberto de Campos me pediu para levantar, eu senti algo diferente na garganta, e eu senti uma inspiração incomum. Eu comecei a falar. E eu que imaginava que não conseguiria dizer nem a primeira letra da primeira palavra que eu imaginava pronunciar, com aquela inspiração toda, eu falei de forma ininterrupta 40 minutos. Então vejam bem a importância da influenciação dos espíritos. Eles estão à nossa volta e muitas vezes nós somos conduzidos por eles. Divaldo Franco foi nessa sua primeira vez. Foi o marco inicial dessa sequência belíssima de trabalhos aí que ele tem feito ao longo da sua trajetória. Mas não foi o único.
quando nós estamos mais ou menos equivalentes, compatíveis com a presença dos Espíritos, eles nos conduzem a situações maravilhosas. Por exemplo, certa feita, Amélia Rodrigues, um outro espírito baiano, quando estava encarnada e que fora aqui na Terra, dentre outras coisas, professora, teatróloga, poetisa e autora daquele poema belíssimo que, na minha humilde opinião, é um dos poemas mais belos que eu já tive a oportunidade de ver, de ouvir, que é o Poema da Gratidão, que o nosso Divaldo Franco encerra habitualmente as suas palestras. Certa feita, Amélia Rodrigues apresentou-se ao Divaldo Franco e disse assim: olha, eu gostaria de escrever algumas obras por teu intermédio. E essas obras que eu gostaria de escrever, elas versarão, ou seja, elas falarão sobre os ensinamentos e as andanças de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E eu fiz essa pesquisa daquilo que eu pretendo desenvolver por teu intermédio, através das tuas palestras, da tua psicografia. Eu fiz essas pesquisas sobre a vida de Jesus aqui entre nós, em bibliotecas especializadas do plano espiritual. E eu obtive essas informações nessas bibliotecas do plano espiritual em 3D. Divaldo não entendeu muito bem a que se referia 3D, que hoje nós sabemos é a terceira dimensão, mas ele concordou, né? Então, quando ele estava fazendo palestras, ele descrevia algumas cenas, ele se via pela influenciação espiritual da Amélia Rodrigues, participando daquelas cenas, quando ele falava a respeito das andanças e dos ensinamentos de Jesus. Ele se via participando das cenas. E nós sabemos que o 3D, né, a terceira dimensão, quando a gente assiste um filme feito dessa forma, as cenas são tão vivas, tão reais, tão intensas, que nós nos sentimos participando do filme. Detalhe: quando Divaldo Franco faz essa colocação a respeito das cenas que ele descrevia e vendo-se participando das mesmas, não existia nem a televisão, nem gravadores, e nós ainda não conhecíamos aqui no Brasil a terceira dimensão, porque a Amélia Rodrigues, ela estava antecipando a ele, naquela época, o que nós iríamos conhecer depois. Nós não aprendemos que o que existe de imperfeito aqui no nosso mundo físico, existe de perfeito no mundo espiritual. Então a Amélia Rodrigues estava antecipando a ele aquilo que nós iríamos conhecer muito tempo depois, né? E o Divaldo Franco, ele conta que 40 anos depois que ele viveu essa experiência com a Amélia Rodrigues, ele teve a oportunidade de conhecer Israel, e a hora que ele foi passar pessoalmente pelos lugares que Jesus trilhou, ele viu que era exatamente igual àquilo que ele havia tido a visão quando ele fazia as suas palestras, psicografava os seus livros sobre a influência da Amélia Rodrigues. E melhor, quando nós estamos compatíveis, equivalentes com os bons espíritos, eles nos acompanham. Ele disse assim: olha, quando eu fui a Israel, a Amélia Rodrigues em espírito foi acompanhando-me durante toda a viagem, servindo-me como guia. Vejam bem que coisa bacana. Quando nós estamos com o pensamento elevado, nós atraímos espíritos equivalentes, espíritos compatíveis com o nosso padrão espiritual. Mas os irmãos hão de se lembrar quando eu disse que os espíritos nos influenciam. Mas alguém pode perguntar assim: bom, Humberto, mas será que um encarnado não pode influenciar um outro encarnado?
É claro que pode. Todos nós, ao longo da nossa vida, já influenciamos ou fomos influenciados por uma pessoa. Por exemplo, desde o primeiro momento em que eu nasci, eu já comecei a ser influenciado pelos meus pais e familiares, que começaram a cuidar de mim em tenra idade e me educar. Um pouco mais crescido, eu passei a ser influenciado pelos meus professores na escola. O meu primeiro emprego, eu passei a ser influenciado pelo meu chefe. Depois, nós somos influenciados com um pouco mais de idade pelas leis do nosso país. Nós devemos segui-las. E nós somos influenciados por uma lei maior, que é a lei de Deus, né? Que está contida, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Quando Kardec pergunta à espiritualidade aonde está escrita as leis de Deus, e eles respondem, na nossa consciência. Todos nós, ao reencarnarmos, reencarnamos com um chipzinho, né? Vamos usar de forma figurada essa palavra, um chipzinho no nosso cérebro, na nossa consciência, trazendo-nos regras de boa conduta, de bom procedimento. Então, encarnados podem e devem influenciar de forma positiva os outros semelhantes. Eu retorno novamente a um outro exemplo real do nosso Divaldo. Isso aconteceu há muito tempo, num lugar aqui próximo de Rio Preto. E quando naquela época era comum ainda, quando as pessoas se locomoviam, por exemplo, numa viagem, o uso do trem, né? Então, certa feita, Divaldo Franco, ele foi convidado a proferir uma palestra aqui na cidade vizinha de Catanduva, 60 quilômetros de distância de Rio Preto. E assim que ele terminou a palestra, ele precisava voltar a São Paulo, e ele se dirigiu com um grupo de amigos até a estação ferroviária de Catanduva, à época, para esperar o trem, né? E era 22 horas, o trem partiria às 22h30. E ele ali na plataforma, rodeado de amigos, ele viu uma cena pitoresca e comovedora, e ele fixou o seu olhar naquela cena e começou a analisar a mesma. Era uma mãe, uma senhora camponesa, muito simples, muito humilde, despedindo-se da sua filha, que era uma jovem que não tinha mais do que 18 ou 19 anos, e Divaldo ficou tocado porque ele relata o amor, o carinho que aquela mãe tinha com a sua filha quando ela iria despachá-la pela viagem a São Paulo. Então a mãe não cansava de abraçar a filha, de acariciá-la, de lhe dizer palavras de carinho, né? E isso sensibilizou muito o Divaldo. O trem chegou, eles embarcaram, Divaldo sentou-se do lado da plataforma para que ele pudesse se despedir dos seus amigos, e aquela jovem que iria seguir viagem a São Paulo sentou-se do lado oposto ao Divaldo, mas na mesma direção. O trem partiu, né? Quando o trem chegou em Araraquara, Divaldo notou que dentre os passageiros que haviam embarcado em Araraquara, um em particular lhe chamou muito a atenção. Era um jovem com uma aparência esbelta, um jovem com uma aparência fina, elegante, muito bem trajado. Esse jovem entrou, ele bateu o olhar em todos os presentes ali naquele vagão do trem. Passou um a um, fez revista a todos. E uma pessoa em particular chamou muito a atenção daquele jovem. Algum irmão aqui imagina quem é a pessoa que chamou a atenção daquele jovem que embarcou no trem em Araraquara? Alguém me ajudaria aqui? Poderia falar quem é? Alguém arriscaria?
A moça, eu sei que todo mundo aqui sabe, né? Mas muitas vezes a timidez impede, mas quem falou acertou. Aquela jovem que era muito bonita, uma aparência muito humilde, muito singela. O jovem parou o seu olhar naquela moça e Divaldo pensou, mas qual será a intenção desse rapaz? O jovem foi além. Ele sentou-se ao lado dela, né? A moça timidamente recolheu-se no seu assento, mas o jovem cada vez mais se dirigia com o corpo na direção da moça. O Divaldo começou a pensar, mas esse jovem é muito audacioso, né? Nas atitudes que toma, até onde será que ele vai? E o Divaldo, vagando nas suas ideias a respeito das atitudes do jovem, ele perdeu-se em pensamentos, e o trem seguindo. De repente, a hora que ele voltou o seu olhar na direção daqueles dois, ele notou que o jovem já estava com um braço por trás do banco onde aquela jovem estava sentada, e cada vez mais ele puxava a conversa com ela, e ele se aproximava com o corpo. O Divaldo pensou, meu Deus, é um galanteador que tenta se aproveitar da inocência dessa moça recém-saída da adolescência. Eu preciso ajudá-la. Qual é o meio que o Divaldo Franco tinha? A prece, o poder da oração. E ele entrou em prece, e nos seus pensamentos pedindo para que Deus ajudasse, para que aquele rapaz não envolvesse e não procurasse prejudicar aquela moça nos seus sentimentos mais puros. Ele pedia a Deus, olha, por favor, ajude a essa jovem indefesa, para que ela não caia nas garras desse jovem com segundas intenções. Assim que o Divaldo estava absorto nas suas preces, ele viu que apareceu no vagão o espírito de uma mulher muito fina, muito bem trajada, com uma aparência de elevação moral muito grande. E esse espírito dessa mulher disse para o Divaldo assim, olha, as suas preces foram ouvidas. E esse espírito dirigiu-se à jovem e começou a transmitir passe naquela jovem. E o Divaldo, não entendendo muito bem o que o espírito estava fazendo, ele pensava mentalmente assim, não, mas não é na jovem, é nesse rapaz, você está errada. Quem está tentando prejudicá-lo é o rapaz, né? E o espírito continuou a transmitir passe naquela jovem. E o Divaldo pensando, não, mas se você quer ajudar, ajude da maneira correta, você está fazendo da forma errada. E o espírito lá, transmitindo passe na jovem. O espírito terminou de transmitir passe, virou-se para o Divaldo, despediu-se dele e partiu. O Divaldo pensou assim, pronto, eu pedi ajuda, ela veio, mas não vai resolver nada, transmitir o passe na pessoa errada. Imediatamente, a jovem, ela teve um soluço, né? Ela sofreu um enjoo, e através desse enjoo, ela devolveu tudo aquilo que havia no interior do seu organismo. E ao devolver o conteúdo do seu estômago, do seu organismo, esse conteúdo foi lançado justamente na direção do jovem, que estava virado e voltado para aquela moça. E o conteúdo que estava no interior do seu organismo manchou completamente a roupa daquele jovem audacioso. E ele, mal-humorado com aquela cena inusitada, ele saiu em desabalada carreira da companhia daquela jovem e foi para um lugar específico do vagão para que ele pudesse se limpar daquela situação inesperada. Nisso, o Divaldo levantou-se do seu lugar, chegou próximo à moça e perguntou a ela assim, olha, você está bem? Ela falou assim, olha, eu nem sei na verdade o que foi que aconteceu comigo. Para falar
a verdade e ser bem sincera, eu nunca sofri um enjoo na vida, foi a primeira vez. E justamente, veja bem o que eu ocasionei com esse rapaz tão gentil que estava do meu lado, né? Eu estou profundamente triste com isso que aconteceu, ainda mais porque essa jovem estava dizendo ao Divaldo: olha, esse rapaz é tão gentil que ele me disse que, como eu estou indo para São Paulo e ele também, se eu quisesse, ele tem uma tia em São Paulo que ela tem uma pensão, e essa tia, na pensão que ela tem, ela acolhe várias moças iguais a eu, que estão indo para São Paulo em busca de um trabalho, e ele vai me ajudar. Se eu quiser, ele me apresenta a tia dele, eu vou ficar na pensão da tia, e ela vai me arrumar um trabalho, e eu vou ganhar muito bem nesse trabalho. Eu não preciso nem dizer para os irmãos que tipo de trabalho seria esse, né? A gente sabe que tipo de trabalho é. E aí o Divaldo começou a esclarecer lá acerca das intenções daquele jovem que havia saído do seu lugar para se limpar, e que na verdade ele estava enredando um plano para se aproveitar fisicamente da moça e para iniciá-la no mundo da prostituição. Quando eles chegaram em São Paulo, Divaldo a acompanhou, porque ela tinha um endereço já fixo para ir, para iniciar num trabalho que a mãezinha havia conseguido para ela. Então, para resguardar a sua intimidade física, Divaldo a acompanhou até lá e disse para ela ficar atenta, para não mais correr determinados riscos desnecessários como aquele. E aí Divaldo Franco percebeu o que aquele espírito estava fazendo. Quando ele transmitiu passe na moça e não no moço, foi proposital. Porque se ele tivesse transmitido passe naquele moço, talvez num primeiro momento ele pudesse até ter se afastado, mas nada impediria que ele continuasse a sofrer o assédio espiritual e poderia retornar. Então, propositalmente, o espírito daquela mulher transmitiu passe naquela jovem para gerar aquela situação, para criar uma animosidade naquele rapaz, para que ele não sentisse o ímpeto do retorno. Então, assim, Divaldo, com o poder da prece, da oração, com o seu pensamento elevado, ele influenciou o seu semelhante. Então, o nosso poder mental, o nosso poder espiritual ajuda não apenas a nós, como ao nosso semelhante. Aí surge uma perguntinha: é fácil manter o padrão mental? É fácil não oscilarmos? É claro que não é fácil. Até para o Divaldo Franco não é fácil. E aconteceu uma experiência com ele que mostra como é importante, para que nós nos mantenhamos equilibrados, nós termos ao longo do nosso dia, da nossa vida, duas situações que devem ser monitoradas por nós. A primeira, a prece constante, porque ela aumenta o nosso padrão vibratório, e a vigilância, porque ela não deixa cair. Quando a gente oscila, nós damos margens a situações menos felizes. E uma delas, numa oscilação, aconteceu com o Divaldo Franco. Certa feita, ele foi fazer uma palestra no Paraná, e ele chegou com um dia de antecedência, e ele ficou hospedado num hotel, né? E era noite, ele se preparava para dormir, e ele estava muito cansado, e ele pegou no sono. E Divaldo tinha um espírito que durante 30 anos procurou atacá-lo de todas as formas para prejudicá-lo, para que ele não desempenhasse esse trabalho tão bonito que ele desempenha até hoje, né? Então Divaldo, naquela noite, ele estava muito cansado, ele pegou no sono, e ele teve um sonho. E ele viu nesse sonho
que estava tendo um incêndio e ele estava justamente no meio desse incêndio, né? E ele seria atingido pelas labaredas do fogo. E esse espírito que queria prejudicá-lo começou a envolvê-lo mentalmente, espiritualmente, para tentar desequilibrá-lo. E o Divaldo, naquela época, ele estava num quarto do hotel que estava mais ou menos na altura do poste que estava ali na rua. E naquela época, já faz muitos anos isso, as lâmpadas dos postes não são iguais às que nós temos hoje, brancas, né, mais claras. Naquela época, as lâmpadas eram aquelas lâmpadas amarelas que não iluminavam direito, e aquela cor amarelada da lâmpada, ela fazia uma certa claridade na janela do quarto do hotel do Divaldo. E ele acordou meio sonado, ele não sabia se ele estava acordado, ele não sabia se ele estava dormindo. Ele viu aquela claridade meio amarelada na janela do quarto do hotel onde ele estava. Ele imaginou: meu Deus, eu não estou sonhando, isso é realidade. Sabe quando a gente acorda repentinamente e até coordenar os pensamentos vai um tempinho? Ele acordou de sopetão e disse assim: não, está acontecendo um incêndio aqui no prédio, né? E ele falou: eu preciso me salvar. E ele saiu em desabalada carreira. E ele não pensou nem em abrir a porta para correr. Ele abriu a janela, pulou a janela, né? E saiu correndo descalço, com a roupa que ele estava, em desabalada carreira. Pessoal, mas mesmo quando nós oscilamos, mas nós temos o pensamento equilibrado e temos a influência boa dos espíritos, nós somos ajudados quando nós temos mérito. Estava muito frio e era madrugada, e a hora que ele saiu correndo ainda, meio desequilibrado com aquela situação, meio atônito, ele começou a sentir o vento gelado batendo no seu rosto, e ele começou a despertar. E um espírito, vendo aquela situação, um espírito bom, ele passou a acompanhar o Divaldo e disse assim: meu irmão, acalme-se, que não é nada disso que você está pensando. Não está acontecendo um incêndio, ficará tudo bem, e não dê mais brecha mental para a presença e para a atuação de espíritos menos felizes que querem tumultuá-lo, né? Então o Divaldo se acalmou a partir daquele momento, da presença do espírito, que inclusive passou a acompanhá-lo no retorno, no regresso ao seu quarto de hotel, para que o Divaldo pudesse continuar o descanso no restante da noite. Então isso mostra para a gente que nós somos sim influenciados por espíritos ao longo de nossas vidas, mas que se nós mantivermos o padrão moral e espiritual elevado, geralmente serão espíritos bons e compatíveis com aquilo que eu penso e com aquilo que eu faço. Em contrapartida, né, nós aprendemos também, através do exemplo que eu citei aqui, do Divaldo com a jovem em Catanduva, que nós podemos influenciar o semelhante, com a nossa boa prece, com a nossa palavra edificante, com as nossas ações e atitudes. Aliás, nós aprendemos na doutrina que a boa palavra, ela inclina muito, porque a boa palavra motiva, mas aquilo que realmente vai arrastar o semelhante é o exemplo, né? Então que sejamos nós aí um roteiro seguro e um exemplo àquelas pessoas que comungam a nossa companhia. Para finalizar, eu quero dividir com os irmãos o que o exemplo faz quando a outra parte não consegue exemplificar o lado bom da situação. Eu imagino que todos os irmãos aqui já devam ter lido aquela obra do André Luiz, o Missionários da Luz.
Num dos capítulos, o André Luiz em espírito, juntamente com o Alexandre, que é o seu mentor espiritual, eles estavam acompanhando na saída de uma atividade, de uma casa espírita, assim como essa, um grupo de pessoas que estavam retornando para os seus lares. Então eles estavam caminhando pela rua a pé, e o Alexandre e o André Luiz em espírito estavam acompanhando para verem o que é que acontecia nesse trajeto. Então eles viram que um jovem, que pelo comportamento inadequado, ele estava sendo seguido por dois espíritos que se afinavam com o comportamento menos feliz daquele jovem e que seguiam ao seu lado, cada um segurando de um lado do seu braço, como se fossem guarda-costas ou verdadeiras sombras. E esse jovem era casado e ele estava se dirigindo para o seu lar. E uma das viciações que ele tinha era o sexo desregrado, inclusive fora do casamento. E numa dessas escapulidas, numa dessas saídas, pela afinidade mental e espiritual dele, em relação às ações que ele cometia e que eram menos felizes, ele havia adquirido, pela compatibilidade das atitudes, a companhia daqueles dois espíritos, e aqueles espíritos não o largavam, né? Aí André Luiz nota que quando esse jovem chegou na sua casa, ele abriu o portão para adentrar a sua residência, esses espíritos ficaram muito contrariados, contrafeitos. Aí o André Luiz, sem entender muito bem o porquê, ele virou-se para o Alexandre e perguntou: olha, o que acontece? Por que esses espíritos aí, que até então estavam tão felizes na companhia desse jovem, agora ficaram bravos desse jeito? Aí o Alexandre virou-se para o André e disse assim: sabe por quê, André? A causa está lá dentro. É a Cecília. Cecília era a esposa daquele jovem. Cecília era uma pessoa extremamente equilibrada nas suas atitudes, nos seus pensamentos, né? E ela tinha um diferencial, ela tinha o hábito constante da prece e do exemplo bom nas suas atitudes. Então, com todas essas qualidades morais e com toda esse auxílio espiritual, ela criou na frente da sua casa uma barreira magnética, uma barreira espiritual que impedia a presença de espíritos menos felizes de adentrarem a sua residência. Então, pessoal, muitas vezes essas histórias nos mostram como nós cuidamos tanto de uma parte da nossa vida e esquecemos de outra. A gente vê aí casos de violência que se multiplicam no dia a dia e a gente se preocupa em cercar a nossa casa. Então nós colocamos cerca elétrica, alarme, guarda, né? Apagamos câmeras de vigilância e esquecemos de guardar a nossa casa mental, a nossa casa íntima, né? E muitas vezes nós somos surpreendidos por espíritos menos felizes que arrombam a porta da nossa casa íntima e passam a nos acompanhar. Mas a Cecília não. Pela prece, pelo pensamento elevado, pela vigilância, ela criava barreiras que impediam a entrada de espíritos menos felizes e, consequentemente, os mais felizes ali estavam, porque eram compatíveis com o bom pensamento da Cecília, impedindo a entrada daqueles dois espíritos obsessores. Então eu gostaria de deixar como uma mensagem final para os irmãos, que nós podemos melhorar o nosso padrão mental, o nosso padrão de vida aqui na Terra, e nós podemos ser, assim como o Divaldo foi em diversas situações, e assim como os espíritos são para nós, verdadeiras referências. Eu gostaria que os irmãos pensassem, e nós podemos a cada dia fazer mais e melhor, depende de nós. Finalizando, uma vez perguntaram ao Chico: Chico, o que será do nosso mundo que está tão conturbado?
E o Chico, para quem esperava uma resposta aí muito extensa, dentro da sua simplicidade e ao mesmo tempo profundidade, respondeu: o mundo será aquilo que nós quisermos que ele seja. Então, eu pergunto à consciência dos irmãos: qual é o mundo que eu estou desejando que ele realmente seja? E o melhor, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Obrigado a todos, boa noite, que Jesus nos abençoe. Deus nos abençoe.